Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod 081, que é um podcast produzido pelos alunos do projeto de extensão com a professora Manu, junto com os demais alunos, tá bom? Vou chamar de Manu, Emanuele, Manu, né? Professora Manu. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Thiago Menezes, essa é a minha amiga Rebeca. Bom dia, tudo bem? Rebeca de? Rebeca Gomes, sou do curso de administração e também estamos com um convidado especial, o professor Edson Temporal, também é coordenador daqui da instituição, professor de contábeis e ADM. É um grande prazer tê-los conosco aqui nesta Seja bem-vindo, professor, ao nosso Pod 081. Tô vendo que sua testa está suando um pouquinho de nervoso. Né? É comum, né? A nossa também, né? Porque... Só reiterando, sou o professor Edson Cavalcante, Edson Temporal aqui na UniFG. Sou professor em tempo integral nos cursos de Administração e Ciências Contábeis e coordeno as ações do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil aqui da UniFG, ligados à Receita Federal e com grandes ações para a sociedade, impactos sociais, para a melhoria contínua de uma sociedade mais justa do ponto de vista contábil e fiscal. As pernas chegam a tremem perto de pessoas tão importantes assim, Nada. né? Nada. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre educação financeira para crianças e adolescentes também, que é uma fase muito importante, que é o nosso início da vida, onde a gente precisa ter uma base muito boa, onde precisamos ter algo bem sólido, porque muita coisa acontece na nossa vida, muita informação e muita desinformação também dos nossos pais, de alguns dos nossos pais, quanto das pessoas que nos cercam também, né? Professor, eu gostaria de saber do senhor, gostaria não, ainda quero, né, porque eu não morri, e o senhor também ainda está aqui. Eu já ia perguntar quando é que você ia ressuscitar para querer de novo. Né? Eu gostaria de perguntar ao senhor, qual é realmente a importância para alguém que já tem uma bagagem acadêmica de poder ensinar a uma criança sobre educação financeira? Então, é muito importante que a gente tenha em mente sempre que a educação financeira, ao contrário da educação cartesiana, muitas vezes ela não é algo que é um produto de prateleira, que eu vou ali, compro e entrego para uma criança, mas algo que eu possa trazer de forma lúdica, contínua, e muitas vezes repentina, porque surgem as necessidades do nada, né, de orientar uma criança, de como vai ser a educação financeira com ela na prática. Eu entendo sempre que o empírico, né, a teoria, a literatura, ela é importante, sobretudo, ela é a nossa base, mas também que a gente possa ter uma prática com essas crianças para que, de forma lúdica, elas entendam sobre finanças, e não conceituar finanças para uma criança, que é muito mais difícil, mas trazer valores reais que eu possa negociar com ela como moeda, por um sistema de meritocracia, que ela vai começar a entender os ganhos e os gastos dela. Isso é uma metodologia muito ágil que a gente utiliza hoje dentro dos canais de finanças pessoais ou orçamentos domésticos, junto com a Receita Federal. E qual é a idade melhor? Assim, existe uma idade para começar a ensinar? Ou só na adolescência? Existe assim, quando eu posso começar a educar o meu filho financeiramente? Hoje a gente tem... ferramentas interessantes. Os bancos hoje possibilitam de você criar uma conta e depositando ali a mesada e você vai acompanhando com aquilo que o seu filho gasta. Mas assim, na sua opinião, pessoal, qual é a idade melhor para a gente começar a inserir esse contexto dentro de casa, dentro da família ali? Então, a Resolução 362 do Bacen, do Banco Central, fala que é permitido os adolescentes com idades a partir de 14 anos terem movimentação bancária supervisionada por seus adultos responsáveis. Mas eu acredito que antes disso vem um fato muito interessante, muito importante, que é o seguinte: nós sabemos que a literatura na psicologia informa que entre 4 e 7 anos a personalidade de uma criança está muito aflorada, ela encerra aos 7 anos de idade. E finanças está muito atrelada à personalidade. Que personalidade financeira essa criança vai ter? Então, baseado nisso, a gente diz que quando aquela criança de 4 anos está passeando com seu pai, sua mãe, no shopping, ela fala assim: eu quero isso, compra isso, eu preciso disso. Como é que os pais abordam isso, por exemplo? Qual é o sistema de meritocracia que os pais adotam? Eles apenas, muitas vezes, compram o objeto, o item, e entregam para a criança. Mas a criança não entende que houve um esforço para aquilo ser conquistado. Então, a gente cria um sistema de meritocracia a partir dos 4 aos 7 anos de idade, para que as crianças entendam isso com pequenas tarefas, né? Sobretudo, por exemplo, a gente sabe que a criança de 5 anos, ela chega da escola com algumas atividades. Então, se tu fizeres sua atividade, eu vou te dar essa recompensa. Nós vamos passear no Parque X, vamos na empresa de diversão Y, para não falar nome, né? Então, você começa dando recompensas para que essa criança, por alcance de objetivos.
a princípio comportamentais. Depois eles vêm com aspectos cognitivos, após 7 anos. Porque quando eles chegam aos 14 anos, ele já tem a mesada dele com base em pontuação. Vou dar um exemplo do que eu pratico. Tá? Como é que eu pratico, Edson? Como é que Edson pratica? Eu tenho um sistema de pontuação por atividades. E ao final, eles começam o mês, né, dia 1 do mês, eles começam com 100 pontos. E a cada descumprimento, eles levam a sanção de perder pontos. E cada ponto custa R$2. Então aí eles sabem isso, no final do mês a gente fecha a contabilidade com eles sabem quanto vão ganhar. Então um geralmente ganha diferente do outro e a gente faz uma análise por que ganharam diferente. Chama meritocracia. E eles sabem exatamente a gestão do custo, porque a gente faz gestão financeira, que é a metodologia financeira, né, que a gente aplica para eles, mas sobretudo o cuidado de como gastar e quando gastar. Quais são os limites de gastar numa escola com merenda, né, com algumas coisinhas que vendem na escola, é comum se vender. Então, qual é o meu limite? Porque eu sei, ele sabe que se ele gastar além, ele não vai ter esse retorno, não vai ser recolocado de forma aleatória, não, vai ter que ter um esforço para isso, sabe? Então envolve os 3 pilares, né, que é a educação cartesiana da escola, envolve no sistema de pontuação para avaliação, o aspecto comportamental e algumas atividades deles dentro de casa, como organizar brinquedos, como fazer suas atividades, como contribuir na hora de uma limpeza, pequenas coisas, para que eles possam de fato juntos agregar o entendimento cognitivo da meritocracia para essa educação financeira acontecer. Ok? Dentro também desse contexto, também existe pessoas assim que são dentro de uma casa com pais que tem muito a ver, aí está abalado emocionalmente, aí compra, né, para satisfazer, e aí ele vai crescendo dentro desse contexto. Tem um filme que é muito famoso, que é Rebeca, alguma coisa assim, que ela fala justamente esse tema, uma jovem que ela aprendeu a descontar sua ansiedade na compra. Então a compra não era algo assim, eu vou comprar por necessidade, mas era como aliviar aquela angústia que ela estava seguindo. E existem jovens assim, eu conheço uma jovem que ela tem 19 anos e às vezes quando ela está muito agitada ou quando está muito estressada, nervosa do dia a dia, ela diz assim, eu preciso comprar algo, eu tenho R$17 na conta, eu preciso comprar algo. Então a compra às vezes assim, ela surge como uma forma de alívio. Como a gente pode assim reeducar financeiramente? Eu sei que precisa de um lado psicológico, mas como a gente pode reeducar financeiramente esses também jovens, esses adolescentes que estão puxando para esse lado? Tô mal na prova, eu tô ansioso para fazer uma prova, eu preciso comprar alguma coisa para aliviar essa ansiedade. Como é que a gente faz para reeducar, assim, puxar um pouco mais para a área de finanças e trazer ele, olha, você precisa juntar para amanhã você precisa fazer outra coisa mais importante, ou não é necessário agora essa brusinha, não é necessário agora esse item que você queira comprar é fútil nesse momento. Como é que a gente faz para poder mostrar esse lado para eles? Então, vê só. A gente primeiro tem que entender o que é desejo e o que é necessidade, né? As pessoas que elas são ansiosas compulsivas por compras, né? Usar esse termo, elas sofrem dessa demanda acumulada de uma ansiedade de anos não cuidada. Então, isso é um fator patológico que precisa de um acompanhamento psicológico. Mas, do ponto de vista financeiro, eu sempre falo para os meus clientes consultáveis que eu preciso entender o que eu preciso e o que eu desejo. Porque muitas vezes os pequenos desejos acumulados financeiramente ao longo de um mês levam até 30%, 40% de um orçamento doméstico, por puros desejos. Então, a gente primeiro diferencia e faz evidenciar. E como é que a gente separa isso? A gente tem um plano de ação, geralmente é fácil você fazer. Esse plano de ação a gente coloca lá minhas necessidades, meus desejos, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, para que eu possa cumprir durante um ano aquele plano estratégico financeiro que eu desenhei, né, sozinho, através de uma ferramenta da internet ou com um consultor, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que eu sempre digo assim, eu fui uma pessoa dessa, né? Então assim, eu lembro quando eu era universitário e eu não tive a orientação financeira, né, educação financeira, e quando eu fui universitário, na minha faculdade, chegou o Banco Santander, foi abrindo conta universitária para todo mundo, dando cartão de crédito. O que é que eu fiz? Peguei um cartão. Tinha renda? Não. Obviamente, o que é que aconteceu? Eu fui negativado. E passei um tempo negativado. Depois que eu comecei a trabalhar, que eu fui resolver esse problema. Só que aquela negativação contou muito para mim.
né? Porque durante a universidade você precisa de alguns aportes financeiros, alguns financiamentos, queira que não, para você poder alavancar a tua vida acadêmica. E aí eu digo que eu aprendi isso na dor. Então, assim, nós temos duas formas de aprendizagem, né? Por educação ou por sanção. Eu fui, né, aquele educado por sanção. E aí, a pessoa que tem ansiedade compulsiva por compra, ela necessita desse plano estratégico, que ela mesmo faça com as suas necessidades, meus desejos, e cruze com a linha horizontal de ser mensal, trimestral, semestral ou anual, para que ela possa monitorar essas finanças. E aí ela vai ver, né, aos olhos dela mesmo, como ela se comportou ao longo de um mês, de um trimestre, de um semestre, de um ano. Isso vai alavancar ela. E uma contrapartida que eu sempre digo é: coloca um sonho que você precisa realizar que envolve finanças. E isso vai ser o teu motivador na realização desse plano estratégico. Você precisa ter um autoconhecimento e um autocuidado, né? Sim. Que é fundamental. Porque muitas vezes a pessoa tem o autoconhecimento, né, e o cuidado, isso. sabe, Tiago? Mas muitas vezes não tem o autocontrole. E o autocontrole não vai vir fácil, porque as pessoas elas têm válvulas de escape, né, dependendo do seu momento de sentimento, né? Então, assim, tem gente que fala: estou muito feliz, eu vou comprar. Estou triste, eu vou comprar. Estou ansioso, eu vou comprar. Então, tem um autocontrole sobre isso. Então, é necessário que essa educação financeira venha correlato com outras partes de tratativas, né? E o mercado, e o mercado também usa muito isso. Ele bota lá na promoção R$ 9,99. Ah, tá R$ 9,99 ali, tá 10,10, eu vou comprar aqui. Você não tá nem precisando, mas o mercado tá ali dizendo a você: ó, tá em promoção, aproveita, é é uma coisa única, tá acabando o estoque, então vai te chamando, vai te atraindo para que você sempre esteja comprando. E também é super importante a gente pensar não só na educação das crianças, mas da família inteira, né? Porque se toda a família ela tá ali em harmonia, tá ali em conjunto, não, vamos fazer esse planejamento, vamos educar nossas crianças assim, vamos mostrar a eles que o caminho é esse. Eu acho que é muito importante quando a família está unida nisso. Às vezes o pai quer um caminho, a mãe quer outro e a criança está ali rebelde no meio, né? E como seria educar um adolescente rebelde com toda essa informação de finanças que está tendo por aí? Eu digo que costuma ser nos passeios familiares, sabe, Tiago? Por exemplo, essa família que vai a uma praia deve deixar claro ao sair de casa o que nós vamos fazer e quanto vamos poder gastar. Isso você percebe desde a saída ao shopping. É muito difícil um pai ou uma mãe ir com a criança no shopping e voltar desse shopping sem uma aquisição que não foi planejada, vou usar esse termo. Por quê? Porque muitas vezes é o imediatismo da promoção, é o encarte chamativo, é o vendedor que tem uma boa habilidade de comunicação para a venda, ele vai conseguir. Comigo não consegue, porque eu sou uma pessoa bloqueada e travada para isso. Não sou amarrado, sou planejado. Mas, sobretudo, é a educação que a gente faz com: eu vou ao shopping, saia de casa com o planejamento que vai fazer no shopping, para garantir que não vai trazer nada que seja fútil ou não necessário naquele momento, que possa aguardar. Então, qual é o nível de prioridade daquela tua aquisição? Eu quero comprar um carro, ok. Qual é o teu nível de prioridade para aquele carro? O nível de prioridade que tu tem naquele carro, quanto tempo tu pode aguardar sem? E qual vai ser a tua fonte de renda que tu vai poupar para fazer aquilo? Tu vai usar algum fundo de investimento, tu vai usar um consórcio, tu vai usar o quê? Então tem várias ferramentas que vai depender do que tu queres adquirir. Do ponto de vista do orçamento doméstico, eu digo sempre que planejar a saída é mais importante do que você sair. Porque muitas vezes a saída sem o planejamento vai fazer com que tu gaste muito mais. Então assim, eu vou ao shopping fazer o quê? Aí eu vou ao shopping comprar uma calça e algumas camisas para o trabalho. Ok, vou fazer isso. Ah, mas eu vi um filme que está no lançamento, todo mundo está comentando, eu quero assistir. Não, hoje eu não vou assistir filme. Hoje eu vim comprar uma calça e 2 camisas. Né? É ter foco, né? Aquela coisa, eu vou fazer isso, é o que eu posso fazer agora. Isso. Não é deixar ser atraído. E aí, quando a gente faz esse planejamento familiar, voltando à pergunta do Tiago, para não perder a resposta, é que se eu faço isso de forma familiar, eu consigo fazer com que esse jovem entenda os limites financeiros daquela família. Nós temos tanto de orçamento, minhas despesas fixas são essas, sobra tanto para fazer isso. Então, muitas vezes, já atendi clientes aqui no NAF que o lazer é uma ida à praia e eu tenho R$50 para aquele lazer no mês. Então, você deixar claro para esse jovem,
sabe? E assim, Edson, eu não sei como fazer isso mudar. Ok, uma forma de mudar talvez seja planejar uma melhor fonte de renda, alguma coisa à parte que dê uma fonte de renda para isso. E hoje os jovens têm muito isso, a internet tem muitas ferramentas que você consegue trazer alguns recursos para isso. Então, trazer essa educação familiar coletiva ao jovem, mas também dando a ele as oportunidades de outras ferramentas online no contexto que ele está inserido, porque é muito mais difícil para a família conciliar isso com os adolescentes, porque dentro dos ambientes sociais eles se comparam entre si. Então, o adolescente está na escola X, automaticamente ele vai comparar que o colega dele tem A e ele não tem A, ou que a caneta do colega é Pentel e a dele é Bic. Então, ele vai ter essa comparação e trazer essa harmonização com essa conscientização financeira para dentro de casa. Ok? Que é muito importante, que a gente precisa cada vez mais trabalhar isso, né? Sim. Porque essa coisa da comparação realmente é muito, muito forte e atinge bastante. Temos uma pergunta aqui que está chegando através das nossas redes sociais. Rufa os tambores. Né? Inclusive, você que está aí, que ainda não curtiu, curta, compartilhe, comenta, se inscreva, participe da nossa família Pod 081. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente e compartilhe aí para todo mundo, porque aqui a gente tem informação de qualidade. Até eu gostei desse texto. Temos uma pergunta aqui do nosso amigo Calado, que não é tão calado porque ele está falando. Ele disse assim: tendo em vista que o banco cobra tarifas para tudo e com a facilidade de ser furtado é muito grande, algumas máquinas de cartão acabam cobrando o valor escondido que não sai na nota. Com todas essas adversidades, usar o banco para depositar moeda ainda é a melhor solução? Teremos que treinar nossas crianças a não caírem em golpes? Sim, temos que treinar as crianças a não caírem em golpes, sobretudo ensinar a essas crianças e adolescentes as linhas de créditos próprias para que você tenha rendimentos. Porque antigamente, quando eu falo antigamente, aí eu tinha minha adolescência, né, alguns anos atrás, a fonte poupadora era a caderneta de poupança, né, porque nós tínhamos uma inflação aí, inflação descontrolada, e aí a poupança medida por isso dava bons resultados. Hoje nós temos fundos, e qualquer pessoa pode investir em fundos, Tiago. Então, assim, se a família consegue, por exemplo, um CDI, sabe, por exemplo, investir no Tesouro Direto, que são fontes de aplicações que não têm risco diretamente alto, ele consegue tirar isso e esse rendimento ser colocado à disposição do jovem, do adolescente, da criança, entende? Então, é saber quais são as fontes hoje de investimento que são mais favoráveis ao perfil de investidor que a família tem. Não é porque a família ela vive com um salário mínimo que ela não consegue ter investimento. Não, eu consigo investir a partir de R$1 no Tesouro Direto sem nenhum problema através da plataforma gov.br ou de um banco público, né, ou misto, como a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. São bons elementos para a gente poder financiar, porque fazem parte do sistema financeiro nacional, como instituições. Então, automaticamente, eu posso entender que eu vou entender que meus avós, meus pais vão falar sempre da poupança. Coloque na poupança, porque eles não vão ter o avanço da inovação e tecnologia que os fundos de investimento hoje aplicam, né? Então, acho que um caminho é esse aí. Muito bom. Okay. Trazendo para esse lado, quais são as dicas que você dá para os jovens que hoje estão começando a investir? Porque tem muita coisa aí passando na internet. Jogar um joguinho ganha dinheiro. Você investir em tal bolsa. E às vezes não tem, assim, uma pesquisa, né? Meu amigo, ele fez um investimento em tal bolsa e rendeu tanto para ele e eu vou fazer também. Mas, assim, será que porque o meu amigo foi legal, para mim também vai ser legal? Quais são as dicas que você dá para esses jovens que também estão interessados em começar a investir na Bolsa de Valores? Primeiro é saber que o investimento pode ser através de instituição direta ou de uma corretora, né, de uma administradora de valores. Segundo é entender como esse mercado funciona, limitando um valor mínimo. Por exemplo, eu vou usar R$30 nesse mês para eu entender como funciona o mercado e operar esse mercado de forma segura. E a terceira é estar próximo de orientações técnicas científicas, que hoje nós temos nas universidades, né, programas que fazem essa orientação para os universitários sem custos. Aqui na UniFG nós temos o NAF, que dá esse apoio para os jovens universitários, de como ele pode investir. E a gente faz o acompanhamento 3 meses para que ele se sinta mais confortável em aplicar o seu recurso, sabendo os riscos de investimento. Se ele vai ser um investidor moderado ou agressivo, por exemplo. Então fica a dica para todos vocês aqui da faculdade. Vai lá no NAF, se orienta antes de investir, né? Quartas e quintas, manhãs e tardes. Olha aí. Com o professor Edson Temporal. Temporal, né? Nome, né? Nome de artista mesmo.
Como o senhor vê, eu chamo de senhor por questão, Fique à vontade. né? Os cabelos brancos já contam, De né? respeito. Como é que você vê essa temática sendo inserida na escola da educação financeira? Eu vejo como necessária, sobretudo necessário. Porque muitas vezes os pais não tiveram essa educação financeira. Mas a escola, enquanto elemento de construção do saber, ela pode se inserir dentro de um plano curricular a educação financeira. Pena que no Brasil, apenas o estado do Rio de Janeiro inclui nas escolas públicas a educação financeira apenas para estudantes do ensino médio. Né? Não é curricularizado para o ensino fundamental. Mas aqui em Recife, a gente já tem aí proposto para a prefeitura, através de projetos, que as escolas públicas municipais possam implantar a educação financeira, e com essa educação financeira a gente ter crianças hoje com educação mais saudável e jovens que saibam poupar e gastar devidamente, objetivando receitas e custos para equilíbrio financeiro deles. Interessante. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, assim, trazendo agora para o âmbito, por exemplo, eu nasci numa família que tinha comércios na feira. Então, eu pude acompanhar uma empresa que cresceu, eu nasci, ela já estava em alta, quebrou, aí nasceu de novo e quebrou de novo. Às vezes, assim, eu vejo pessoas jovens que têm medo de investir até no seu próprio negócio para começar algo novo, por frustrações de ver empresas familiares quebrando e aí não sabe como começar de novo, né? Por exemplo, existem jovens que iniciou uma lojinha ou começou algo virtual e aí ele não viu rentabilidade, fechou e não quer recomeçar novamente porque tem medo de falir tudo de novo, tem medo de começar algo novo, acha que não vai dar mais certo. O que o senhor diria para esse tipo, assim? Porque eu sei que também lá no NAF o senhor recebe... Muitos empreendedores. Isso. Recebemos sim no NAF. Qual é a minha dica sempre? Quebre 20 vezes e levante 20 vezes. Porque se seu desejo de empreender existe, você teve experiências de 5, 2, 3 vezes, o que falta muitas vezes é o planejamento. Então, nada que um plano de negócio atrelado a um bom plano financeiro faça a tua empresa evoluir. É muito comum que as pessoas tenham o dom e querem investir ou empreender sem a base. Então, a gente tem o apoio do Sebrae, né? O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Aqui na UniFG nós também temos essa parceria no NAF com o Sebrae. Então o NAF é bem rico, bem vasto, a gente pode depois discutir sobre o NAF. Mas, sobretudo, que a gente faça o planejamento, porque no planejamento, tanto no plano de negócio quanto no plano financeiro, a gente consegue evidenciar aonde foi a falha e traçar planos de ações para que essas falhas não voltem a acontecer no novo projeto vindouro. Quais são as dicas que o professor dá para aquele jovem universitário que quer fazer intercâmbio? O que é que ele precisa... Intercâmbio fora do país, óbvio. O que é que ele precisa fazer? Que tipo de planejamento ele tem que colocar na cabeça dele para que isso possa acontecer? Primeiro, ele deve escolher para onde ele quer ir, né? Então, assim, ele deve saber para que país ele quer ir e fazer a ponderação da moeda desse país, o custo de moeda desse país, como nós costumamos falar. Em seguida, traçar o plano de ação desses recursos. Será um intercâmbio que ele vai ter iniciativa privada apoiando, a instituição apoiando e partilha apoiando? Ou vai ser um intercâmbio que ele só está indo só apoiando financeiramente, apoio dele? Como ele arrecadar recursos? Então, existem várias ferramentas. Vou dar um exemplo clássico do intercâmbio que eu acompanhei no passado. O jovem, ele vendia trufas para fazer o intercâmbio. E ele criou uma rede, né? Minha Viagem dos Sonhos. E Minha Viagem dos Sonhos virou aí uma rede grande, espalhada, até que no começo era para divulgar, né, os produtos que ele vendia para arrecadar esses valores, e no final surgiu sim uma interação na rede social com empresas apoiadoras que conseguiram levar ele, como a Junior Achievement, que comprou a ideia dele e levou ele para o Canadá para o intercâmbio. Então, tipo assim, estar na vitrine. Aquela história, aquele conceito histórico do marketing, né? Seja uma galinha, não com a pata, porque a pata geralmente põe o ovo maior que a galinha, não fala nada, não expressa nenhuma reação sonora, tá lá o ovo gigante, a coitada cheia de dor, e a galinha muitas vezes põe um ovo bem pequenininho e sai corejando o quintal todo, dizendo que fez alguma coisa. Muitas vezes a galinha nem fez esse negócio todo, o ovo é bem pequenininho. Mas o fato dela falar e estar na vitrine levou ela a se exibir, né? E estar exposta à atratividade do mercado. Então,
se mostrem, estejam na vitrine, mostrem cada melhor, estudem, pesquisem, mostrem os resultados, estejam próximos de pessoas que inspiram, estejam próximos a professores, porque eles vão ter que saber direcionar o melhor canal muitas vezes. Ô, professor, voltando só rapidinho aqui para a pauta de escola, é interessante, assim, hoje o senhor falou que está surgindo no nosso governo, né? Isso. E aí o governo disponibilizou R$ 200 para os estudantes de escola pública. Do ensino médio. Isso, do ensino médio. E aí eu vejo, semana passada, retrasada, eu estava com alguns adolescentes que recebem esse dinheiro, que não estão sabendo o que fazer com esse dinheiro, estão gastando liberadamente. Uma dica que o senhor poderia dar para essa galera que está recebendo esse auxílio, onde é que elas podem investir? Porque, assim, eu vejo que o governo ele investe para que você volte na área da educação, né? Você possa comprar livros, você possa talvez fazer um curso. Mas tem muita galera que está assim, eu estou recebendo R$ 200, é algo bom e está fazendo sem nenhuma preocupação. Está curtindo a vida. Lembrando que agora, depois de perceber isso, o governo colocou um gatilho, né, de pausa de movimentação. Então ele não vai poder movimentar mensalmente, porque o governo já entendeu que esses jovens não têm educação financeira e esse dinheiro vai ser gasto de forma não atrativa à sua formação acadêmica. Porém, sobretudo, a gente sempre orienta que se ele não sabe o que fazer, coloque um fundo de investimento de risco baixo. E ao final do tempo aplicado, se ele optou por 12 meses, que ele retire com as correções, né? Sem nenhum problema. Lembrando que se ele for maior que 18 anos, ele vai ter que retirar isso e fazer a declaração de imposto de renda, porque vai ser tributado, possivelmente esse rendimento, dependendo da opção que ele fizer. Mas, sobretudo, se ele não sabe o que fazer, investimento. Se ele sabe o que fazer, mira na tua área de formação futura que tu queres. Eu quero fazer comunicação, eu quero fazer publicidade, eu quero fazer contabilidade, eu quero fazer direito. Mira nisso com cursos de formação de curto prazo, né? Que te dê a real sensação da área que tu quer entrar. Para que você não tenha uma frustração de entrar num curso e depois de um quarto semestre e não era o curso que eu queria. Total. Então, uma dica muito importante que eu dou para esses jovens nesse programa do governo é usa isso para tuas aspirações futuras. Tu quer fazer direito, por exemplo, faz alguns cursos pequenos de direito, pequena duração, né? Como direito do consumidor, né? Sobre algum código, estuda a ética, vê o mercado, sonda, participa de uma feira, de congresso, de simpósio, para sentir. E aí tu não gastou do teu bolso, foi um incentivo do governo, tu vai ter no mínimo, o mínimo assim, não é o que eu quero. Ou no máximo, não, é isso que eu quero mesmo e agora eu vou aprofundar mais com esse conhecimento. Tem uma noção, né? Então a gente precisa também ter uma virada de chave, né? Porque se a gente não mudar a nossa mentalidade, a gente vai continuar naquela e vai vivendo de uma maneira bem superficial. Eu lembro que quando eu trabalhava em uma loja do shopping, que eu não vou dizer o nome porque ela não me patrocina, e eu também não trabalho mais lá, quando o shopping abriu e todo mundo começou a visitar, tinha aquela quantidade de pessoas dentro da loja, tava uma loucura. Porque o pessoal tava gastando o auxílio com roupas. E eu ficava dizendo, gente, vocês não precisam comprar comida. A gente precisa de comprar comida, a gente não precisa comprar roupa. E o pessoal saía com sacolas e sacolas cheias, e eu fazia, meu Deus, eles diziam, não coloca CPF na nota. Porque se colocar o CPF na nota, vão cortar o meu auxílio. Mas se você sabe que você está passando por um período crítico, que você precisa daquilo, você vai usar aquilo para lhe sustentar. E não para futilidades. Porque eu não gastei com quase nada na pandemia que não fosse com comida. Porque a situação estava difícil. Mas é porque as pessoas elas não sabem fazer a relação, muitas vezes, de algo do que é supérfluo. É aquela história do desejo e da necessidade. Então, assim, qual é a minha necessidade e qual é o meu desejo? E as pessoas sempre vão para o desejo. Porque a própria sociedade nos impulsiona para isso, para a comparabilidade, né? Que roupa eu visto, que roupa tu veste, que celular tu usa, que celular eu uso. Então, tudo isso coopera para que essa competitividade social aconteça de forma desmerecedora, né, injusta. Mas, sobretudo, eu digo sempre que um bom conselho para os jovens estejam juntos de pessoas que inspiram vocês, que crescem, que são grandes. Porque você nunca vai ver, por exemplo, águia junto com galinha. Galinha não voa junto com a águia, então automaticamente você não vai ver. Então, assim, se você quer ser uma águia, se aproxime de águias, porque você vai ter voos muito mais longos, altos e plenos. E você vai ver que o plantio é muito longo, mas a colheita é muito produtiva no final, sabe? Isso vale muito a pena. Eu lembro dos esforços que eu fazia enquanto jovem. Ou seja, o nosso amigo de sexta pode não ser o nosso amigo de segunda. Exatamente. Né? Então, muito obrigado a você que esteve aí do outro lado. Muito obrigado ao professor que veio aqui, tirou o seu tempo
para dar uma entrevista pra gente, para conversar uma coisa tão bacana. Eu já tô saindo daqui querendo investir um monte de coisa, né, para ver se a situação melhora, porque eu sei que vai melhorar. Falamos hoje sobre educação financeira com o professor Edson Temporal, aqui que é coordenador do NAF aqui da UniFG. Quero pedir mais uma vez a você para curtir, comentar, compartilhar, mostrar esse episódio de hoje, esse vídeo. É um vídeo também, deixa de ser um vídeo, né? Esse episódio de hoje para aquele seu amigo que está endividado, aquele seu parente que está precisando de um conhecimento financeiro. Hoje a gente teve uma conversa muito bacana com o professor. Até a minha cabeça já está saindo daqui, né, com outra mentalidade. E envie essa mentalidade para o seu amigo, seu colega, seu parceiro, né, que está precisando aí dessa mensagem. Agradecer a professora Manu que está aqui com a gente, a toda a nossa produção, a quem mandou perguntas aqui, e continue aqui conosco até o próximo episódio, tá bom? Foi um prazer ter estado com vocês. Rebeca? Muito obrigado. Esperamos ver você na próxima com outros temas maravilhosos. Também queremos agradecer a participação de todos. Reforçando, né? Curte aí a gente, compartilha. E antes de encerrar para valer, eu gostaria também de que o professor Edson deixasse uma mensagem de reflexão aqui para esse tema sobre a educação financeira para jovens e adolescentes e crianças, né? Enquanto jovens, pensa o que é teu desejo, o que é tua necessidade. Enquanto criança, enquanto adulto, né, eduque suas crianças para que elas realmente possam florescer essas aspirações e necessidades financeiras. E por fim, junto com pessoas que inspiram você do ponto de vista financeiro para que você chegue no mínimo ao patamar dela e quem sabe mais que ela, né? Então basicamente é isso, nosso papo de finanças hoje foi sobre isso. Eu agradeço aí a escuta e a atenção de todos e muito grato aí ao Pod 081 pelo convite. Ok, até o nosso próximo episódio. Obrigado. Tchau, tchau.